Problemas éticos e políticos de governo. Artigo escrito por Samuel Hannan. O Brasil hoje não tem problemas econômicos e financeiros, e os governos não têm falta de recursos financeiros. Temos, sim, problemas éticos, mentiras, narrativas, corrupção e impunidade, e problemas políticos, reeleição, governo de coalizão ou de cooptação. Temos visto também a prática recorrente do "é dando que se recebe", privilégios e poder a todo custo. Em consequência dessa situação, foram gerados problemas seríssimos de gestão que provocam dificuldades de governança e que já levaram ao gigantismo da máquina pública, ineficiente e desnecessária, e privilégios que oneram e drenam volumes gigantescos de recursos financeiros. Por isso, tudo contribui para a falta de controles, provocando corrupção de magnitude insuportável e, por fim, uma sensação de impunidade, tolerada e até permitida. Resumidamente, o país tem um gigantismo da máquina pública chegando atualmente a 12,5% do PIB, com excesso anual de 2,7%. A OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, calcula como média mundial cerca de 9,8% do PIB. Já as renúncias fiscais ou gastos tributários da União, muitas vezes privilégios, chegam a 5% do PIB no momento, com excesso anual de 3% do PIB. O limite, segundo estudos de especialistas, seria de 2% do PIB. Por sinal, a proposta de emenda constitucional número 109, de 15 de março de 2021, está obliterando o problema ao estabelecer a redução gradual de incentivos fiscais de natureza tributária, como também a revogação de alguns dispositivos legais relacionados a esses benefícios. No que tange ao controle de gastos, introduz mecanismos para restringir os gastos públicos, criando regras para limites de despesas e superávit financeiro de fundos públicos. A emenda internalizou mecanismos para restringir os gastos públicos, criando regras para limites de despesas e superávit financeiro de fundos públicos. E essas alterações são imperativas para o futuro do Brasil e há muito a ser feito. Histórico. Com respeito à corrupção, estimativas verificadas por diversos organismos nacionais e internacionais afirmam que o excesso hipotético estaria no patamar de 2% do PIB, mas atualmente o país já está no nível de 2,5% a 3% do PIB, com excesso atual de 2%. Atualmente, o total de excesso de gastos é de 950 bilhões de reais por ano, ou 7,7% do PIB brasileiro. Vejamos alguns dados interessantes para ter um panorama da evolução política nas últimas décadas. Depois da promulgação da Constituição de 1988, houve 5 presidentes eleitos. Fernando Collor e Itamar Franco, com 5 anos. Fernando Henrique Cardoso, primeiro e segundo mandatos, com 8 anos. Lula, primeiro, segundo e terceiro mandatos, com 11 anos. Dilma Rousseff e Michel Temer, com 8 anos. E Jair Messias Bolsonaro, com 4 anos. No total, o período pós-constitucional somou 36 anos até aqui. Os resultados políticos diretos foram o impeachment de Collor e Dilma. Temer foi detido ainda em exercício e Collor e Lula foram presos quando já eram ex-presidentes. Jair Messias Bolsonaro é réu e agora aguarda o julgamento do STF. Ex-presidentes ilesos, só houve registro de Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. No Poder Legislativo, por seu lado, foram condenados e presos os ex-presidentes da Câmara Federal, João Paulo Cunha, Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e José Genuíno. É importante expor neste cenário o ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, parte da Constituição Federal do Brasil, de 1988, que contém normas transitórias, ou seja, regras que têm como objetivo facilitar a transição entre a antiga ordem constitucional e a nova Constituição, e somaram 114 artigos, enquanto a parte permanente corresponde a 250 artigos. As emendas constitucionais promulgadas chegaram a 135, as emendas de revisão a 6, e os tratados internacionais com força de emenda constitucional
ficaram em 4. Ao todo, foram 145 itens. As alterações constitucionais equivalem a 40% do total de artigos da Constituição de 1988 e 58% do total de artigos da parte permanente. Esse foi o saldo da nossa democracia com as eleições livres e com resultados respeitados nas urnas. Mais conclusões. O PIB Brasil, comparado com alguns membros dos BRICS, também acena para outras conclusões. Segundo o Banco Mundial, o PIB da China saltou de $6.087 em 2010 para $19.274 em 2024, o correspondente a um aumento de 200%. A Índia, que estava com $1.676 em 2010, chegou a $3.840 em 2024, um crescimento de 129%. Já a Rússia, em 2010, tinha um PIB anual de $1.525 e subiu em 2024 para $2.111, o equivalente a 38%. O Brasil, neste mesmo período, teve uma variação negativa de menos 1,40%. De $2.210 em 2010, caiu para $2.179 em 2024. Em comparação com o mundo, os números também mostram uma realidade desanimadora. Em 2010, a média mundial era de $66.610 e em 2024 ela chegou a $109.971, uma variação de 65%. O PIB per capita anual, em 2010, em dólares, foi 4.549 na China, 1.348 na Índia, 10.679 na Rússia, 11.409 no Brasil e 9.514 no mundo. Já em 2024 foram 12.692 na China, uma variação de 179%, 2.630 na Índia, uma variação de 95%, 14.680 na Rússia, uma variação de 37%, 10.249 no Brasil, uma variação negativa de 10,16%, e 13.406 no mundo, uma variação de 41%. De acordo com dados do site Poder 360 e do portal G1, até o ano passado, 90% da população brasileira tinha renda mensal bruta de até R$ 3.500, ou $648, uma faixa de 22,8% entre R$ 2.827 e R$ 3.500, $513 e $648, respectivamente. Outra faixa de 31,6% entre R$ 1.413 e R$ 2.826, $263 e $512, respectivamente. E mais outra faixa de 35,6% de até R$ 1.412 por mês, até $262. Se 90% da população mundial tem renda média de $4.833 por ano, quanto será a renda média dos 10% mais ricos? A resposta é que ela é superior a $54 mil. A renda do PIB per capita em 2024 foi de $10.249, como apontou o Banco Mundial. Há outros indicadores importantes sobre o Brasil que merecem ser observados também. O ranking da ONU de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, mostrou que o país em 2002 ficava na 73ª posição e em 2024 chegou à 84ª posição. E nesse nível são governos considerados reprovados por aquele organismo internacional. No coeficiente Gini, índice que quantifica a desigualdade na distribuição de renda ou riqueza de uma população, a posição no ranking mundial foi o 53º lugar, no universo de 58 países estudados. O Brasil ficou à frente apenas de Marrocos, Kuwait e África do Sul. A informação divulgada no ano passado é da CNN Brasil. Educação, corrupção, retorno de tributos e outros. Nas estatísticas de educação,
Os estudos da OCDE e PISA, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, verificaram que o país se situa na 55ª posição e está abaixo da média dos 37 países da OCDE e atrás do México, Chile e Uruguai. O estudo da OCDE expõe que o Brasil nos últimos 15 anos permanece num quadro inalterado. E como revela o site da CNN Brasil, a criatividade está na 15ª pior posição. No quesito Índice de Percepção de Corrupção 2024 da Transparência Internacional, com participação de 180 países, o Brasil registra a pior nota e posição da série histórica do Índice de Percepção da Corrupção. No ranking de 2002, estava na 48ª posição, subiu para a 69ª posição em 2012 e 104ª posição em 2023. No ano passado, alcançou a 107ª posição. Os indicadores sociais são da ONU, OCDE e PISA. Já as pesquisas do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, IBPT, comprovam que o Brasil lidera o ranking de pior retorno dos tributos à população e ficou entre os 30 países com maior carga tributária. Ele está na 30ª posição entre 30 países participantes. Apesar do recorde de arrecadação em 2024, o Brasil não produziu melhorias em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura e segurança pública. Apesar dos aumentos da carga tributária anual, há 14 anos o Brasil permanece estagnado na última posição, a 30ª. Com respeito à carga tributária no Brasil em relação ao PIB, ela registrou 22,4% em 1988 e subiu para 32,3% no ano passado. Nossa expectativa é que neste ano ela feche em 34%. Segundo a base de dados IPA-Data, a variação no período de 1988 a 2024 foi de 44,2%. Isso aconteceu porque o PIB e o PIB per capita estão mais baixos do que o aumento dos principais países dos BRICS, China, Índia e Rússia. E pior, abaixo da média mundial, 191 países. O fato é que os indicadores sociais em 2024 estão piores ou estagnados quando comparados com 2 décadas atrás. O Brasil não tem falta de recursos. Os problemas brasileiros, na verdade, são fundamentalmente políticos, éticos e a impunidade. Hoje, a dívida pública do governo é de 9 trilhões e 300 bilhões de reais, ou 76,2% do PIB. Pelo critério do Banco Mundial, seria igual a 80% do PIB. O déficit público nominal está entre 1 trilhão e 100 bilhões de reais a 1 trilhão e 200 bilhões de reais, ou seja, entre 9% a 10% do PIB. E o déficit primário estimado está entre 40 bilhões e 60 bilhões de reais. Já a taxa Selic de juros está em 15% ao ano. Prioridade é a reeleição. Neste momento, o governo atual tem como única prioridade a reeleição. E para alcançar sua única prioridade, vai abrir a caixa de bondades, a um custo adicional de mais de 70 bilhões de reais. E o que falta para alcançar sua única meta é aguardar até 2026, ano das eleições. Em seu discurso, vai enfatizar a divisão do país entre pobres e ricos e super-ricos. Vai aumentar a carga tributária, além da já efetuada, e no mínimo em 80 bilhões de reais, ou cerca de 0,65 a 0,70% do PIB. O custo da caixa de bondade abraça o reajuste do Bolsa Família, que está há mais de 2 anos sem reajuste, aguardando o ano eleitoral, e se estende a um universo de 21 milhões de famílias, entre 42 milhões e 45 milhões de eleitores. Isso corresponde a 27% dos eleitores e mais 36% dos eleitores, se excluídos a abstenção e nulos usuais. O custo estimado dessa política está em torno de 10% do valor, entre 160 bilhões e 170 bilhões de reais, ou seja, entre 16 bilhões e 17 bilhões de reais em 2026. Para se ter uma ideia, cerca de 20 milhões de famílias
serão beneficiadas no novo Vale Gás. Será cedido um botijão de gás a cada 2 meses, ao custo de 20 milhões, multiplicado por R$100, vezes 12 meses. O volume final calculado para 2026 será de 12 bilhões de reais. Já a estimativa do gasto é 28 bilhões de reais em 2026, com a isenção do IR para quem ganha até R$5 mil por mês e a redução do IR para quem ganha até R$7 mil por mês. No programa Farmácia Popular, o aumento do benefício da doação para mais pessoas é de 4 bilhões de reais adicionais no ano que vem. Enquanto a Lei Rouanet, uma simpatia para artistas, atores e intelectuais, será um custo entre 1 bilhão e 2 bilhões de reais. Sendo assim, o total do adicional da Caixa de Bondades para a reeleição 2026 somará 62 bilhões de reais. E se considerar o apetite dos parlamentares, o preço da Caixa de Bondades para a reeleição irá custar mais uns 13 bilhões de reais, adicionais de emendas PIX, que totalizarão 75 bilhões de reais. Essa é a problemática que tem inspirado muita preocupação. Samuel Hanan é engenheiro com especialização nas áreas de macroeconomia, administração de empresas e finanças, empresário, e foi vice-governador do Amazonas, de 1999 a 2002. Autor dos livros Brasil, um país à deriva e Caminhos para um país sem rumo. Acesse o site samuelhanan.com.br.